com muito prazer recebendo no meu canal o professor José Pastore. Acompanho o professor há décadas, leio, acompanho, e agradeço muito. Para mim é uma honra o professor ter aceito o meu convite. Professor, quando eu olho o Brasil, fico vendo o Brasil da terceira década do século XXI, o tempo passa, como diria Fiore Giliotti, e passa muito rápido, né? Então, aí fico olhando, eu tento olhar o futuro, pensar, professor, as tendências, olho o que, nas últimas décadas, o que eu vi como testemunha presencial, o que eu estudei, e fico pensando assim, mas nós somos um país complicado. Nós descobrimos o ano passado que tínhamos 38 milhões de invisíveis. É uma coisa fantástica. Acho que deve ter, certamente, mais de 100 países que não têm 38 milhões de habitantes, né? Nós tínhamos quase... Então, eu falo assim, poxa, o Brasil é um país incrível. Então, a primeira questão que eu pergunto para o senhor, professor Pastore, agradecer novamente ter atendido o meu convite, é o que, em termos de política de Estado, não sei se essa é a melhor definição, é possível ser feito no campo do trabalho e do emprego para os quase 40 milhões, entre aspas, de invisíveis? Bem, Vila, é um prazer também estar aqui no seu programa. Eu acompanho o seu trabalho com muito interesse há muitos anos também. E esse bate-papo aqui, para mim, é uma grande honra, viu? Bem, o trabalho, ele depende basicamente de investimento. O emprego de hoje é o investimento de ontem. Não há mistério, não há outra forma de você gerar trabalho senão tendo investimento. Agora, é claro que há determinados investimentos que geram mais emprego do que outros. Há determinados investimentos que geram empregos de mais qualidade do que outros. Então, só para a gente exemplificar aqui, para deixar claro, se você pegar os investimentos realizados na Alemanha, você vai notar que o grosso deles é todo em bens e serviços de alta tecnologia, alta sofisticação. É um país que exporta 50% de tecnologia, de ciência, de ideias, de pesquisa. E quem é que faz essas ideias, essa pesquisa? São os trabalhadores. Então, você tem que ter uma mão de obra qualificada, portanto, empregos de boa qualidade. O que o Brasil exporta? O Brasil exporta commodities, agro. É claro que tem ideias aí no meio também, mas o grosso do trabalho é um trabalho muito mais simples, um trabalho muito mais, digamos assim, elementar do ponto de vista da sofisticação tecnológica. Então, só esta configuração econômica já mostra que, além de a gente investir pouco, a gente investe em áreas que não tem muito potencial de gerar empregos de alta qualidade. Agora, até o passado, a gente gerava empregos de má qualidade, mas gerava emprego. Então, os tais invisíveis, eles conseguiam viver. Agora, os invisíveis não estão nem conseguindo viver, porque com essa pandemia, eles foram os mais afetados. Eles trabalham em coisas muito simples, né? Entregar comida, fazer um reparo de uma casa, pintar outra. E isso aqui foi muito afetado, porque as famílias não querem saber de gente que entra em casa podendo contaminar os seus familiares, né? E então, nós estamos nesse estágio hoje. Quer dizer, o Brasil, além de ter um problema crônico de investir pouco, investir em áreas onde não se gera muito trabalho de qualidade, agora, com a pandemia, ele foi mais afetado ainda, e isso é um complicador grande para a nossa realidade. Pegar esse gancho que o senhor falou, como que o senhor analisa essa questão de educação e produtividade, né? Porque, como o senhor destacou, quer dizer, o emprego de hoje é o investimento de ontem. A gente pode dizer que o emprego de hoje também é a formação de uma mão de obra qualificada, porque cada vez a produção fica mais sofisticada, né? Com o passar das décadas e tal. Como é que essa questão, que é um problema terrível, eu lembro, se eu estiver errado, mas o professor Langoni também discutia muito essa questão de educação, produtividade, trabalho. Como é que o senhor analisa isso? Porque é um nó que a gente não consegue desatar, né? Essa relação ela é muito estreita, é muito íntima entre educação e produtividade. O Paul Krugman, que é prêmio Nobel, ele costuma dizer o seguinte, que a produtividade no crescimento econômico não é tudo, mas é quase tudo.
E eu diria o seguinte, a educação na produtividade não é tudo, mas é quase tudo também. Porque a produtividade depende de outros fatores também, depende da tecnologia, depende da administração da empresa, depende do mundo burocrático onde a empresa atua, não é? Muitas vezes você tem uma alta produtividade, como é o caso do Brasil, dentro da fazenda. Quando você sai da fazenda, a produtividade cai porque a estrada está ruim, o caminhão não funciona, a burocracia, etc, etc. Então, a gente não pode dizer que é 100% determinada pela educação, mas a educação tem um papel muito grande, porque as pessoas precisam cada vez mais serem capazes de fazer muito com pouco. E fazer muito com pouco depende de educação, de você poder ler, por exemplo, um manual de instrução, entender direitinho como é que a máquina funciona e operar de forma adequada, não é? Então, aquele sujeito que diz assim, olha, eu estou aqui embalando laranja num caixote, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr as podres por baixo, porque ninguém vai notar. Isso é o mais perverso para a produtividade e para a competitividade, porque ele não tem ideia do que vai acontecer no processo de comercialização dessa laranja. Vai ser altamente perverso. Por quê? Falta de educação, falta de compreensão do processo, né? Então, educação hoje é fundamental. E é fundamental não só do lado técnico, mas também do lado socioemocional, porque o trabalho moderno está sendo realizado em turmas, em equipes, em grupos, e depende muito desse entrosamento, né? A gente costuma dizer que as empresas elas capricham muito para contratar os trabalhadores e elas recrutam pela competência técnica, mas elas demitem pela incompetência social, porque nem sempre eles têm esse complemento que hoje em dia é tão importante quanto o primeiro. Perfeito. Aí eu vou pegar um gancho do que o senhor está falando, e o senhor citou em certo momento a pandemia. No início da pandemia, as pessoas virou uma espécie de senso comum, né, de dizer assim, o novo normal. Então, a partir de agora, tudo mudou as relações sociais, familiares, de trabalho, a visão do mundo, tudo tinha mudado. Foi passando o tempo, a pandemia se estendeu mais do que acho que qualquer um de nós imaginávamos, passou o ano inteiro de 2020 e começa um primeiro trimestre de 2021 devastador. E ainda agora, nesse momento, tem números ainda muito altos, se nós olharmos e compararmos com o ano passado, né? Não com o primeiro trimestre desse ano, os números ainda são bastante altos. E aí o novo normal significava também um novo tipo de trabalho, a relação com o trabalho diferente. E aí apareceu o home office, quer dizer, evidentemente que já tinha o home office, mas aí como um elemento quase que dominante. E, de início, muitos fizeram larguíssimos elogios, tal. Depois começaram a ter uma série de críticas. Como é que o senhor analisa o home office? Que, para mim, no campo da história, eu acho que, e aí o senhor falou essa questão do trabalho coletivo um minuto atrás, é essencial, a gente está no mesmo local de trabalho, e aí tem a inter-relação com os outros colegas de trabalho e tal. Isso, eu acho que, para mim, melhora até a qualidade do meu trabalho e do trabalho dos meus colegas. Por outro lado, esses laços de sociabilidade são essenciais também para a questão emocional. Quantos casamentos não aconteceram porque as pessoas estavam no mesmo local de trabalho, ou até no deslocamento de casa-trabalho, né? E aí começaram a se colocar alguns questionamentos sobre o home office. Como é que o senhor analisa hoje a tendência agora daqui para frente? Vai haver uma combinação de um trabalho presencial com home office? Voltaremos ao passado, entre aspas, de 2 anos atrás? Como é que o senhor analisa essa questão? Analisando o home office em vários países, a gente Sim. verifica que nos países avançados, mais do que aqui no Brasil, está havendo uma caminhada bastante acelerada para o sistema híbrido. Um pouco home office, um pouco presencial, né? Aqui no Brasil já há alguns sinais disso, porque o que você falou, Vila, é muito importante, essa sociabilidade, a presença das pessoas no mesmo ambiente. Isso é muito importante para a inovação, por exemplo, para a criação, para buscar novas ideias. Quando você está na distância, é mais difícil você fazer isso aí, a não ser que você trabalha digamos, num espectro muito especial, que é da alta tecnologia, né?
quem faz programa, por exemplo, quem faz analista de sistema, esses aí podem criar muito à distância, mas para o grosso da força de trabalho, esse contato humano é muito importante, é muito fundamental. Você mencionou que muitos casamentos ocorreram pelo contato entre noivo e noiva no trabalho, né? Hoje em dia, tem muitos divórcios que estão ocorrendo porque os dois estão trabalhando no mesmo ambiente, em casa, né? Então, você tem muitas disfunções também no home office. Eu acho que tudo indica que o Brasil também vai caminhar para um sistema híbrido, né? E algumas profissões jamais poderão ser executadas em home office. E não são até hoje, né? Como é que você vai ter o serviço de enfermagem em home office? Ou cuidador de idoso em home office? Ou atendimento num balcão, por exemplo, que está ou de uma manicure. Tem certas profissões que não vão poder entrar e não entrarão nunca no home office, né? Bom, nunca não se pode dizer também, porque as tecnologias hoje são tão sofisticadas e quem sabe algum dia a gente vai conseguir fazer o cabelo à distância, né? Mas a tendência é essa que você mencionou mesmo, o híbrido. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Nós somos. Como é que fica numa situação dessa, com essa enorme revolução tecnológica do trabalho, no local de trabalho, o home office, que acaba sendo, mesmo sem o querer, uma extensão da jornada de trabalho, acaba sendo, né? É inevitável. Você acaba muitas vezes trabalhando em casa mais do que naquele dia, mais do que você trabalhava na empresa, não sei. E aí mistura o espaço familiar com o espaço de trabalho. Isso, daqui a pouco as pesquisas vão demonstrar que isso é uma coisa bastante complicada. Eu pergunto ao senhor, e o sindicalismo na terceira década do século XXI? Afinal, se nós olharmos lá atrás, olhar o século XIX, desenvolvimento do sindicalismo, século XX, como é que fica o sindicalismo num momento histórico de tamanha revolução? Acho que é mais rápida no tempo e mais radical. O caso da vacina, por exemplo, para a gente lembrar a questão da tecnologia, nunca se descobriu e se avançou tanto na descoberta de uma vacina como agora, com a Covid-19. Então, curto espaço de tempo. E várias, né? Dezenas delas que foram produzidas. Mas para olharmos o mundo do trabalho, como é que fica o sindicato? Vai desaparecer? Vai permanecer? Como é que o senhor analisa? Hoje em dia, o que se nota é o seguinte, com exceção dos países da Escandinávia e alguns outros países da Europa, como Alemanha, Áustria, Holanda, os sindicatos perderam muita força. Nesses países, não, mas nos outros perderam muita força, né? E perderam força por vários fatores, né? Um deles é tecnologia. Quando você começa a introduzir muita tecnologia, o poder de barganha do trabalhador cai. Se ele pode ser substituído por um robô a qualquer momento, o poder de barganha dele cai, né? É um dos fatores, tecnologia, não é o único. A globalização é um outro fator também, porque uma empresa que sente que o trabalho está ficando muito caro por causa da pressão sindical, ela muda de país, ela vai num outro país mais barato. Então, há vários fatores que determinaram a queda da força sindical e os sindicatos não tinham muitas ferramentas como reagir nesse novo ambiente tecnificado, globalizado, sofisticado, mas as próprias tecnologias, recentemente, estão colocando nas mãos dos sindicalistas uma nova força, que é o uso da própria internet, dos próprios meios de comunicação. Hoje, cada vez mais, os contatos entre empregadores podem ser feitos através do WhatsApp. E também os empregados podem fazer através do WhatsApp. Não só os empregadores discutem estratégias de emprego, mas os trabalhadores também discutem estratégias de demanda, de protesto, de pressão. E isso está crescendo de uma maneira fantástica, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, as assembleias sindicais no Brasil sempre foram muito vazias. Quem ia numa assembleia sindical de sexta-feira à noite chovendo? 150 pessoas, numa grande categoria, digamos assim. Hoje, as grandes categorias que fazem assembleias virtuais, é uma coisa impressionante, Vila. Elas têm 50%, 60% dos representados participando nas assembleias.
É impressionante. É o caso dos bancários, é o caso dos metalúrgicos, é o caso dos petroleiros, as categorias fortes, né? Então, e as médias também estão indo para esse caminho. Então, eu acredito que o sindicato ele tem uma grande oportunidade de reconquistar a sua força de pressão junto às empresas, usando essas tecnologias disponíveis que permitem colocar todas as pessoas ao mesmo tempo discutindo o mesmo assunto, vendo o que está acontecendo, percebendo quem está mentindo, quem não está mentindo, quem está blefando, quem não está blefando. Eu acho que o sindicalismo pode dar uma virada daqui para frente, viu? E já tem sinais disso. Você vê, por exemplo, uma empresa como a Amazon, que é toda virtual, tem sofrido uma pressão muito grande através do sindicalismo também virtual. Tem muitas greves feitas nos Estados Unidos hoje que elas são convocadas e realizadas através do virtual. Há pouco tempo teve uma grande greve lá no Jersey, nos Estados Unidos. 35 mil professores foram mobilizados pela WhatsApp. E não precisa ir longe. Aqui no Brasil, há 2 anos atrás, os caminhoneiros pararam o país por meio do WhatsApp, sem mais nada, sem grandes estruturas sindicais, sem contribuição sindical, sem carteirinha. Pelo WhatsApp, eles pararam o país. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Num país como o nosso, tão desigual, e a pandemia aprofundou a desigualdade, como ampliar o emprego? Porque quando nós começamos a olhar as estatísticas de emprego no Brasil, elas são extremamente preocupantes. Tá? E o país, a última década, das últimas 4, a última década foi terrível, foi provavelmente a pior, né? Se a gente olhar em termos de renda per capita, tal, a situação se agravou muito, né? Aqueles triênio 2014, 2015, 2016 foi péssimo, foi um horror. Olhando agora na terceira década do século XXI, e nessa economia global, porque a pessoa goste ou não goste, a economia do mundo é global e você tem que se encaixar nesse mundo que está em mudança muito rápida. Como é possível falar, e é mais que necessário, já que temos, ampliar o emprego no Brasil? É uma política de empregos. O senhor partiria de quais pressupostos que seriam indispensáveis? Bem, Vila, isso vai fazer a gente voltar ao início da nossa conversa aqui, né? Emprego depende de investimento. Então, você precisa ter um volume de investimento razoável. O Brasil já teve época em que investia 25%, 26% do PIB. Hoje investe 15%, que é uma diferença brutal, é uma diferença fenomenal a falta de investimentos que tem no Brasil hoje. Quando o Brasil investia 20%, 25%, ele investia muito em infraestruturas grandiosas, grandes rodovias, grandes usinas elétricas, e coisas que têm uma cadeia produtiva muito longa. Para você fazer uma usina elétrica, você precisa de gente trabalhando lá na usina, precisa de gente fazendo ferro, fazendo cimento, fazendo o encanamento, etc, etc. Nós estamos com 15%, quer dizer, não há jeito. Não existe bala de prata na área do emprego para falar, olha, adota isso aqui que vai resolver o problema. Não, nós temos que investir mais. E, ao mesmo tempo, temos que educar mais e melhor, porque os novos investimentos, provavelmente, eles virão mais tecnificados. Ninguém vai querer investir à moda antiga, vai querer investir à moda moderna, né? E é preciso ter essa qualificação para poder acompanhar esses novos investimentos. E esse problema da tecnologia, ele está apresentando desafios muito grandes no mundo, porque não é só que ele poupa emprego, mas ele muitas vezes exige um empregado que não está preparado, que não tem habilidade para aquela situação. Não é? E isso cria problema não é só para o trabalhador, cria problema para o Estado, para o governo, porque, Vila, pensa bem, quando você põe um robô no lugar de um trabalhador, o trabalhador que saiu, ele deixou de contribuir para a Previdência Social. O empregador que contribuía para a Previdência Social parou de contribuir também para a Previdência Social, porque o robô não recolhe para a Previdência Social. Só que ele continua vivo, essa pessoa, tanto o empregado como o empregador, continuam vivos e vão precisar do Estado. Vão precisar, porque todo mundo envelhece, todo mundo adoece, todo mundo morre, vai precisar de pensão, etc, etc. Então, veja o problema que a tecnologia gera, não só para o trabalhador e para o empregador, mas também para o próprio Estado. Então,
uma política de emprego tem que contemplar isso aqui, sabe, Vila? Eu tenho muita esperança, eu não sei se é sonho, de que nós precisamos chegar numa boa formatação de um imposto sobre as tecnologias, de uma tributação das tecnologias, para gerar mais grandes quantidades de recursos para poder qualificar e requalificar a população para enfrentar esse novo mundo do emprego. Então, veja, a bala de prata não temos, é um conjunto de forças que tem que ser detonado para poder a gente gerar uma quantidade de emprego que tenha também alguma qualidade, né? Nós não vamos querer continuar gerando emprego do jeito que a gente gera hoje. A maior parte é no informal, onde não tem proteção nenhuma. Eu vou pegar esse gancho, eu ia falar uma outra coisa, mas está anotado aqui, eu queria falar do trabalho informal rapidamente também, que eu não quero abusar do senhor. O trabalho informal, como é possível parece uma bobagem que eu vou dizer, não sei, como é possível formalizá-lo? Ele não pode ser informal ad eterno, né? É necessário formalizá-lo, porque o trabalho informal tem um custo, né? Inclusive para o Estado, né? Para o Estado. Claro. Como é que é isso? Quer dizer, nós não podemos aceitar isso passivamente. O trabalho é informal, e aí? Bom, esse é um problema também para o qual nós não temos uma bala de prata, uma única ferramenta para poder resolver o trabalho informal, né? Por que o sujeito trabalha informalmente? Por que ele está, por exemplo, vendendo café na porta do metrô? Exato. É porque ele não tem outra oportunidade. E talvez porque ele não tem a qualificação suficiente para entrar nas oportunidades existentes. Por isso que ele está lá. Ele não faz isso porque ele gosta. Ele não tem oportunidade de trabalhar num emprego convencional com todas as proteções da CLT. Então, esse é um primeiro fator, você conjugar a qualidade do emprego com a qualidade do trabalhador, não é? São duas coisas fundamentais. Agora, além disso, o trabalho formal, quando ele é oferecido, ele tem um custo muito alto para quem oferece, não é? Se você exagera no custo e se você complica na burocracia para contratar uma pessoa, você inibe a contratação e ela não vai ser contratada. E muitos vão até, de uma maneira ousada, empregadores, usar alguns empregados informalmente. Isso acontece muito com os pequenos empregadores, os médios empregadores, os grandes não. Ninguém vai. Uma montadora de automóvel não vai contratar trabalho informal, né? Mas um sujeito que está fazendo artesanato, um sujeito que está fazendo alimentos em casa para vender em marmitinha, numa construção civil, esses aí, quando ele olha para a CLT, para todos os encargos, para o custo disso e para a complicação da contratação, ele fala, não, eu vou arriscar no informal, e ele arrisca no informal. Então, de um lado, você tem que melhorar a qualidade de emprego, tem que melhorar a qualidade do trabalhador e tem que racionalizar a regulação. Porque se você exagera na regulação, você perde o emprego. Por exemplo, aqui, 2015, o Brasil inventou uma nova legislação para a empregada doméstica. Tá? Ótimo, tem que proteger as empregadas domésticas, porque, afinal, elas estão numa situação muito precária. Então, colocou o quê? Colocou um fundo de garantia, que não tinha antes, colocou um percentual do fundo de garantia para a futura indenização dela, que não tinha antes, colocou a questão da jornada, agora tem que ter jornada, ela tem que assinar um ponto no início, tem que assinar um ponto no fim. Se você não respeitar isso aqui na Justiça do Trabalho, você vai pagar um monte de hora extra, tá certo? Tem que pagar 50% de adicional por cada hora extra trabalhada, etc, etc. Quer dizer, você pegou toda a parafernália da CLT e jogou no emprego da empregada doméstica. O que aconteceu? 30% das empregadas domésticas perderam o emprego e trabalham hoje como faxineira informal. Não se pode exagerar na regulação. A regulação é muito importante, mas ela precisa conviver com a situação econômica do empregado e do empregador. Uma última questão, professor. Sistema S. Sempre entra governo, sai governo, tem governo que diz que quer abocanhar, uma das expressões no passado recente, os recursos do Sistema S, argumentando que não há controle, outros dizem que o Sistema S tem um papel social muito importante.
Como é que o senhor analisa o sistema S? Ele tem de ficar como está? É necessário ser modificado? Deve ser extinto? Como é que o senhor analisa? Olha, o sistema S, aliás, a palavra sistema S não existe, esse sistema S. O que existe são entidades de formação profissional e promoção social, como tem na indústria, o Senai, o Senac, tem no comércio, o SESC, o Senac, que são entidades dedicadas àquilo. O que elas fazem? Elas estão voltadas para investir no capital humano. Porque, antigamente, capital humano era medido apenas pelo número de anos de escola que a pessoa tinha completado. Hoje, não. Hoje, o capital humano ele envolve a educação, mas ele envolve também a saúde, ele envolve o esporte, ele envolve a sociabilidade. Tudo isso aqui faz parte do capital humano. Essas entidades cuidam dessa parte. Se você pegar, por exemplo, um grande SESC, o grande SESC ele está cuidando de esporte, de saúde ocupacional, de puericultura, de educação pré-escolar, né? Educação infantil, alguns até fazem curso primário, fundamental. São aspectos do capital humano. Se você pegar um SENAC, que é o irmão do SESC na área do trabalho, ele está cuidando o quê? De formar cozinheiros, formar garçons, formar cabeleireiros, é capital humano, trabalhando no capital humano. Essas entidades estão fazendo isso há quase 80 anos aqui no Brasil e desenvolveram um grande aparato de investimentos físicos e humanos também, né? Tem pessoas muito dedicadas e competentes para fazer isso, porque o instrutor de uma profissão, que vai passar uma profissão para outra, não basta apenas saber a profissão, precisa saber ensinar. E ele precisa ser devotado, né? Tem que ter essa devoção. Esse sistema S cultiva esse processo todo. E hoje, eu diria, sem menor dúvida, que nós não teríamos tido a industrialização no Brasil sem o Senai, sem ter formado essa garotada toda do Senai. É claro que não é suficiente para o tamanho do Brasil, mas é o que tem de melhor que a gente pode oferecer para a educação profissional. O governo tentou fazer escolas técnicas também, até hoje não teve sucesso. Até hoje não conseguiu. Por quê? O ensino profissional, a formação profissional, Vila, ela tem muitas peculiaridades em relação ao ensino convencional. Ensinar um ofício é uma coisa que você conhece bem como é que era o sistema da Idade Média. Era o mestre do lado do aprendiz e passando para ele os detalhes do ofício e a ética do ofício, a ética do trabalho, a ética da profissão, a ética da profissão. É preciso passar isso aí, porque uma empresa, quando vai contratar um sujeito, não quer saber apenas que ele seja um bom torneiro mecânico. Precisa saber que ele entra numa equipe, que ele trabalha bem, que ele respeita os outros, que ele respeita o trabalho, e que ele tem interesse, que ele é curioso, que ele quer aprender cada vez mais. Tudo isso conta muito, né? E isso é o que tem sido feito por essas entidades durante 80 anos. E se você fizer uma medida de qual é o retorno que elas dão, o retorno que elas dão é que aqueles que se formam nessas entidades, o que as pesquisas indicam? Tem menos desemprego, tem menos rotatividade, tem uma carreira mais rápida, tem ascensão social, não só de carreira, mas profissional, mas ascensão social também mais rápida. Esses são os resultados da pesquisa. Então, eu visito essas entidades há 50 anos, Vila, eu estudo. Essas entidades não só têm a competência para passar a profissão, mas têm a competência também de formar a cidadania. Por exemplo, eu nunca entrei numa escola do Senai que tinha as paredes pichadas. Nunca. Eu nunca vi terminar a aula de um Senai em que o aluno não limpa toda a bancada, não pega o avental dele, pendura no cabide, fecha no armário e vai para casa. Eu nunca vi promoção sem mérito num Senai. Nunca vi, nunca vi. Eu nunca vi um gramado sem cortar, sem estar adequado numa escola desse tipo aí. E por quê? Ela está na mesma comunidade que estão outras escolas todas pichadas, onde os alunos desrespeitam os professores até, agridem os professores. Por quê? Por que será que tem uma outra ética nisso aí? É porque eu penso, né? Posso estar errado. Eu acho o seguinte, que quem toca o Senai, o Senac, etc., são os empresários.
Eles é que contribuem e eles que administram as escolas, eles que administram. E eu também nunca vi uma empresa de sucesso mal organizada, suja, com paredes pichadas, com gente que desrespeita um do outro, que não tem amor pelo trabalho. Eu nunca vi. Então, eu penso, posso estar errado, que a cultura empresarial de fazer com a máxima produtividade e respeito é transferida para essas escolas e essas escolas passam para os alunos. Isso faz muita diferença entre ter um empresário que conhece o que é o trabalho direitinho e ter um burocrata de Brasília que vai querer entender qual é a demanda profissional num determinado município do interior do Ceará. Faz muita diferença. No meu entender, isso que faz diferença. Então, no meu entender, é claro que o Sistema S tem muitos problemas também, mas, no meu entender, é o Brasil que está dando certo. Se você quiser passar a faca nesse sistema aí, você vai passar a faca no Brasil que está dando certo. Perfeito. Olha, com muito prazer, recebi aí o professor José Pastor. Ele colocou questões importantíssimas do campo do trabalho, do emprego, da economia brasileira, né? Nós temos esse problema terrível da qualificação da força de trabalho, questões educacionais que parece que são eternas, a gente não consegue resolver, e sabemos que parte delas se resolve, não precisa de muitos recursos, precisa um pouquinho só de organização, né? E dessa ética, desse compromisso que o senhor falou, né? Dessa ética, desse compromisso, por exemplo, nós poderíamos, e eu sempre falo, se um governo ganhasse uma eleição no Brasil em 4 anos, falar assim, nós vamos acabar com o analfabetismo no país. Parece impossível, não é impossível. A pessoa conseguir ler, escrever, ter um entendimento mínimo, a gente conseguiria fazer isso, né? Precisaria ter esse entusiasmo que nós já tivemos em vários momentos da história do Brasil. O que falta é isso. Então, acho que o senhor colocou questões que são muito importantes e para a gente pensar, porque o objetivo do canal também é esse, é evitar soluções simples para problemas complicados, porque não há, né? Então, não há, a gente gostaria que tivesse, né? Mas é no sentido de qualificar a reflexão. Então, agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite. Muito obrigado mesmo, professor. Obrigado pela oportunidade. Gostei bastante do papo, viu, Vitor? Até logo. Valeu, então. Até logo. Então, obrigado, professor.